Olá pessoal, hoje nós vamos ver um pouco mais sobre formulários de CRM. Os formulários de CRM eles podem ser utilizados para diversas funcionalidades dentro do Bitrix 24. Na grande maioria das vezes ele é utilizado no comercial, principalmente em landing pages, mas ele também pode estar sendo usado para outras fontes de contato, de criação de empresas, oportunidades, de processos que são definidos de empresa para empresa, como um gerenciamento de tickets, ou um formulário de requisição de férias, ou várias outras funcionalidades que podemos estar implementando dentro do Bitrix. Para acessar os formulários, a gente pode vir direto aqui na busca geral do software e buscar o formulário, ou podemos também ir pelo menu CRM, Clientes, Contact Center, Formulários do site e Formulários. Aqui o Bitrix ele normalmente já vai ter alguns formulários padrão, né? Mas a gente vai estar criando um completamente do zero para a gente conseguir ver todas as funcionalidades. Bom, então aqui a gente vai clicar em adicionar. E aqui ele já criou o formulário para a gente vai dar um aceite nos termos. Então essa daqui é a página de construção. Ele já vai te dar um preview aqui na direita de como ele fica na web e aqui na lateral ele também te dá a possibilidade de um preview dos dispositivos móveis. Você pode estar até selecionando aqui alguns modelos que já existem, tá bom? Como nesse primeiro momento é focado aqui no formulário web, a gente pode esconder aqui. Então aqui, antes de já iniciar o formulário, ele já vai te dar algumas opções pré-definidas. Isso aqui são, na verdade, ajudas para você. Eles já são alguns modelos pré-definidos, tá? Então o que a gente vai fazer? Nós não vamos utilizar nenhum desses pré-definidos aqui. A gente vai rolar até embaixo e a gente vai em preferências personalizadas. Aqui em preferências personalizadas, eu vou conseguir construir qualquer formulário. Eu vou ter todas as opções liberadas, tá? Então por isso que a gente vai nela. Perfeito. Então aqui na esquerda a gente tem o menu das opções. Aqui vai aparecer o menu referente à opção que eu escolhi aqui na esquerda. Então agora eu estou na opção de campos. Ele vai me mostrar todos os campos que atualmente estão nesse formulário. E aqui o preview. Tá? Então, basicamente, essa tela vai estar dividida em 3 partes. Primeiro, a gente vai focar na construção do formulário e nas configurações dele. E no segundo momento, a gente vai para a parte do design, que a gente pode fazer algumas personalizações para deixar esse formulário bem mais requintado, tá certo? Então, vamos olhar aqui por cada uma das opções. A primeira opção, ela é referente aos campos, tá? Os campos que eu vou colocar nesse formulário, os campos que eu estou pegando do formulário que vão preencher lá dentro do meu CRM, tá bem? Para a gente fazer uma ordem lógica mais correta, o primeiro menu que a gente vai, ao invés de ser aqui os campos, é sim as entidades de CRM, tá? O que são as entidades? Entidades de CRM são o tipo de dado que eu quero que esse formulário se converta dentro do meu CRM após ele ser preenchido. Tá bem? Então eu tenho aqui diversas entidades de CRM. Eu posso querer que esse meu formulário gere um lead dentro do meu Bitrix, um cliente, que seria somente um contato ou uma empresa. Aqui poderia ser uma oferta mais cliente, ou seja, um negócio mais um cliente. Poderia ser um orçamento mais cliente, uma fatura ou então uma automação inteligente de processos. Tá? O que é essa automação inteligente de processos? Seria uma SPA. A SPA seriam módulos personalizáveis que a gente pode criar. Nesse primeiro exemplo, a gente vai utilizar aqui mesmo a entidade do lead. Mas é importante ressaltar que isso aqui que vai determinar se o meu formulário ele vai ir para o lugar que eu quero. Tá? Então, se eu criar a entidade de lead e quiser que esse formulário seja convertido num negócio após a pessoa preencher, não vai acontecer. Tá? Ao menos que eu coloque algumas automações dentro do CRM, mas não há necessidade, porque eu já posso configurar aqui direto para onde eu quero que ele caia dentro do meu Bitrix. Tá? Então aqui, nesse primeiro exemplo, a gente vai querer realmente utilizar o modo do lead. Tá? Aqui embaixo a gente tem esse modo Expert, onde eu posso escolher quais ações
que esse meu formulário vai ter caso ele encontre duplicados. Se ele vai permitir os duplicados, se ele vai substituir os duplicados ou se ele vai mesclar. Então, permitir, ele vai deixar, ele vai empilhar duplicados. Substituir, ele vai substituir algum lead que já tenha sido enviado, tá? E mesclar, ele vai juntar as informações dos dois cards. Quais são as chaves que o Bittrex usa para identificar isso? É o telefone e o e-mail, tá bom? Como o Bittrex é uma plataforma global, essas são as chaves que ele considera, tá? Então, tudo começa pela escolha da entidade. Nesse caso aqui, nós queremos realmente que crie um lead. Só para a gente contextualizar, vamos abrir aqui o módulo de leads. Então, só para a gente entender o que a gente vai querer gerar a partir desse formulário. Eu poderia ter um lead, eu poderia ter um negócio. Sendo que no negócio eu tenho outros pipelines, mas não, eu quero que ele gere em lead, eu quero uma oportunidade. Tá? Então, isso que é essa entidade. Ok. Então, vamos voltar lá agora lá em cima. Então, aqui eu tenho as opções dos campos. Tá? Então, eu já tenho alguns campos que já estão selecionados, que são os principais, né? O nome, sobrenome, telefone e e-mail. Eu também talvez poderia querer acrescentar aqui alguma informação de empresa, né? Então, eu poderia adicionar um campo aqui e aqui eu vou buscar qual que é a entidade que eu quero. Eu quero a entidade de lead, ela já está marcada e eu vou buscar o que? O nome da empresa. E vou adicionar aqui embaixo. Pronto. Agora eu também tenho o nome da empresa aqui dentro do meu formulário. Mas pode ser que eu também gostaria de um CNPJ. Até agora nós falamos só de campos que são nativos do Bittrex. Todos esses campos aqui você tem em qualquer conta Bittrex por padrão. Então vamos colocar um campo também personalizado, só para fazer uma diferença. Então vamos lá, vamos adicionar mais um campo, aqui em lead e CNPJ. Pronto, agora eu tenho todos os campos que eu quero, inclusive alguns são próprios do próprio Bittrex e o CNPJ, ele é um campo personalizado que eu criei, tá? Dentro aqui dos campos, eu posso vir dentro de cada um, aqui no editar, e eu posso trocar o label que vai aparecer aqui para o usuário, tá? Então, eu poderia dizer aqui, nome, eu poderia dizer primeiro nome, ele troca, né? Então ele já atualiza. Aqui embaixo eu posso selecionar se esse campo ele é de preenchimento obrigatório. Tá? Então vamos dizer aqui o seguinte, que esse formulário ele é de captação de empresa. Então eu vou precisar de um contato para conversar com ele, mas eu também vou precisar obrigatoriamente da empresa estar preenchida, por exemplo. E também eu quero os contatos, né? Quero pelo menos o e-mail, vai. O telefone eu vou deixar. Você pode marcar, tá, pessoal? Eu só estou dando exemplo aqui do que a gente pode ou não fazer. A gente tem o valor padrão. Esse campo ele já pode vir pré-setado com algum valor padrão, se a gente quiser, tá? Não vai ser o caso aqui do nome. E a gente tem uma dúvida que é bastante recorrente nos clientes, que é sobre a questão do telefone. Por o Bittrex ser global, então às vezes o pessoal se confunde com a questão do país. Então o que a gente pode fazer para ajudar? A gente pode, além de deixar como obrigatório, né, a gente pode botar um valor padrão no campo, que seria o código do país. E a gente também poderia fazer o seguinte, a gente pode pegar e botar uma dica no campo. Por exemplo, preencha com o código do país. Exemplo. Mais 55 11 99999 9999 e deixar essa dica só para quando o campo ativar, tá? Então para isso que serve aqui a dica do campo, é a dica que vai aparecer ali embaixo e ela só vai ativar quando eu clicar no campo para preencher. Depois quando a gente testar, a gente vai ver isso. Legal? Então os campos que eu vou botando como obrigatório, ele já vai sinalizando aqui, tá? E o que mais que eu posso fazer aqui? Eu posso adicionar um separador. Esse separador pode ser uma linha, que ela vai constar aqui no meu formulário. Pode ser também um título, que eu posso estar arrastando ele aqui para cima para baixo, por exemplo, cadastro de empresas. Tá? E eu também posso botar
páginas. O meu formulário ele pode ter várias páginas, tá? Onde a pessoa vai clicando e dando o próximo. Seria um formulário paginado. Então, esse é sobre os campos, tá? Aqui em acordos, eu posso criar um contrato de usuário para que ele já adicione aqui no formulário para a pessoa concordar com o envio daquele formulário. Tá? Então, por exemplo, poderia ser um termos de uso. Ó. Ele ia chegar aqui e ia ter todos esses termos de uso. Eu posso configurar se o consentimento é obrigatório e tem que ser lido ou não, né, o texto aqui desses termos de uso. Então, eu posso configurar os termos de uso que eu quiser. Tá bem? Nesse caso aqui eu não vou deixar. Entidade CRM a gente já viu. Vou voltar aqui só no modo expert. Pagamento é para quando esse formulário ele já pode aceitar pagamentos. Cabeçalho e botão. Isso aqui é sobre o título do formulário. Tá? Então esse aqui na verdade que seria o título de cadastro de clientes. Poderia colocar uma legenda também aqui para o meu formulário. Aqui é o texto do meu botão, tá? Então eu poderia adicionar. Legal? Então aqui agora, por exemplo, a gente pode voltar aqui nos campos e tirar esse título daqui. Fica melhor. Vamos lá. A gente tem proteção contra spam. Isso aqui é para evitar aqueles ataques de spam. A gente pode marcar aqui. As regras de exibição de campo, tá? O formulário, ele pode ter regras de exibição de campo a partir de informações preenchidas em outro campo. Vamos dar um exemplo? A gente poderia fazer o seguinte, ó. Só aparecer o CNPJ se a pessoa digitar o nome da empresa. Por exemplo, aqui esse teste é bobo, né? Não faz sentido, mas só para a gente entender como funciona. Então, ó, valores de campos diferentes gerenciam campos diferentes. Ou seja, cada campo ele é independente. Esse campo aqui, ele vai exercer alguma ação sobre outro campo. Ele vai aparecer ou não, dependendo do que ele tem. Valores de campos diferentes gerenciam um único campo. Ou seja, mais de um campo pode gerir outro campo. Então, eu poderia dizer o seguinte. Se o telefone ou o e-mail tiver preenchido, mostra o nome da empresa. Se não, não. E o conjunto de valores de campo gerencia um único campo. Aí é uma condição. Eu quero que esses dois campos estejam preenchidos para que aí sim ele me mostre esse. Então tem que ser um conjunto de 2 ou mais campos. Essas são as regras de exibição. Então a gente vai criar uma aqui, na primeira. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos selecionar um campo. Então, se o nome da empresa igual a... Pode ser ó, igual a, não igual a, vazio, não vazio, contém, não contém. Então, se ele não for vazio, seleciona o campo CNPJ. Nota que o CNPJ já sumiu daqui. Tá? Agora o CNPJ só vai aparecer quando eu preencher o nome da empresa. Tá? Então, esse é um exemplo de regra de exibição de campo. Eu consigo fazer com que o formulário mostre ou não mostre os campos, dependendo o preenchimento ou não de outros campos, ou até mesmo de valores de outros campos. Tá? Isso é muito usado em campo de lista. A gente tem ação de pós-envio, tá? Ou seja, depois que enviou o formulário, o que é para fazer? Para mandar uma mensagem. Então eu posso mandar aqui, configurar a mensagem, falando para ele que o envio foi bem sucedido ou não foi bem sucedido. Essa é uma opção. A gente pode redirecionar para outra página, a gente pode colocar um link. Depois de ele preencher o formulário, eu posso encaminhar ele para um WhatsApp ou para um link do meu site, alguma coisa do tipo, algum produto específico, tá? E aqui é o atraso antes de redirecionar, é só o tempo, né? Quanto tempo ele vai demorar para redirecionar. E eu posso também enviar novamente, ou seja, ele vai te dar a opção para você fazer mais um envio de formulário. Isso é bastante usado para formulários que abrem ticket. Às vezes a pessoa que abre mais de um ticket, ela sai fazendo um formulário atrás do outro. Legal? Valores padrão. O valor padrão, ele é um valor que eu posso setar automaticamente no meu formulário, que ele já vai ir preenchido para o Bittrex, independente do que a pessoa preencher no formulário. Então vamos dar um exemplo.
Vamos supor que eu tenho 4 campanhas diferentes. São 4 formulários diferentes. Um formulário em cada landing page. E eu quero saber se aquele formulário está vindo da página do meu produto A, do meu produto B, C ou D. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui nesse formulário, sabendo que esse formulário aqui está no meu site. Eu posso dizer o seguinte, que a fonte desse formulário vai ser website, por exemplo, tá? Então eu vou salvar. Então quando ele criar dentro do meu CRM, ele já vai criar com a fonte do website, tá? E aí você pode criar os campos, o campo que você quiser, você pode colocar aqui e já setar qual que vai ser esse valor padrão. Análises, isso tem relação ao Google Analytics, isso a gente vai deixar para uma aula específica, tá? Retorno de chamada também. E aqui a gente tem algumas configurações. Que configurações são essas? O nome do relatório. Então, vamos botar aqui cadastro de clientes. O responsável é o responsável dentro do Bitrix, tá? Aí a gente não precisa colocar nada aqui, porque basicamente a gente muda lá, mas a gente já poderia botar uma pessoa responsável. Eu vou colocar aqui eu, por exemplo. Aqui é que se eu quero deixar o logo aparecendo aqui ou não, eu vou deixar. Eu vou salvar. E legal, a parte de configuração de funcionamento do formulário está pronta. O que a gente pode fazer agora? A gente tem mais algumas opções que a gente pode configurar. Primeiro, ainda é com relação aqui, ó, características do formulário, configurações aqui embaixo. E a gente tem mais alguns dados para preencher. Então, aqui a gente pode usar o seu próprio domínio, a gente pode trocar aqui e deixar esse formulário com endereço fixo, tá? A gente ainda tem aqui algumas opções de qual que é o widget do site que a gente vai usar, e qual que é a cor que a gente quer utilizar, e alguns dados do Google Maps, tá? Configurações da página. Aqui que a gente vai trocar o nome do formulário, tá? Então aqui a gente vai botar cadastro cliente. E a gente pode ir trocando aqui, a gente pode trocar o nome do formulário, então cadastro cliente. E aqui tem mais algumas configurações também de análise de meta, Google Analytics, que a gente vai ver numa outra aula. E design da página. A gente também pode configurar um fundo personalizado, a gente pode criar uma imagem ou até mesmo preencher com alguma cor. Então, para a gente ficar um pouquinho diferente, vou colocar uma aqui. Pronto. Então, essa é a parte de configuração básica do formulário. Agora a gente tem a parte do design, ou seja, estilizar esse formulário. Isso é tudo feito aqui na aba de design para o próprio formulário e depois a gente também pode adicionar blocos aqui para complementar. Então, primeiro vamos aqui na página do design. Aqui no design a gente já tem alguns temas, tá? Então a gente pode selecionar algum tema, ele já vai pré-setar algumas configurações, tá? E depois a gente pode melhorar. Então, por exemplo, podemos deixar aqui um moderno. A gente pode escolher se a gente quer o estilo claro ou escuro. Eu vou deixar o claro. Estilo do campo, a gente quer padrão. A sombra é aqui na volta do formulário, tá? Eu vou deixar agora 100. Aqui, esse aqui é a cor do botão e cor de item de fundo. Então vamos colocar aqui um azul parecido com o que está atrás. Pronto. Aqui é a cor do texto do botão. Então eu poderia estar botando branco, deixar preto. Cor do fundo do formulário. Tá? Cor do texto do formulário. A gente poderia botar aqui outras cores. Cor do fundo do campo. Cor do fundo do campo focado. Cor da borda do campo.
E aqui a gente também tem que estar atento à opacidade. Todos os campos ele tem opacidade. Então, às vezes você troca aqui e você não vê aplicar, é porque ele está sem a opacidade, tá? Você tem aqui também a opção de escolher as fontes que você quer nesse formulário. E aqui uma configuração de borda. Basicamente, são essas configurações aqui pelo design que você vai poder estar customizando o seu formulário, tá? E agora vem a última parte, que seria a edição aqui de bloco. Então, como é que a gente faz isso? A gente pode clicar aqui em adicionar bloco e ele vai abrir bem parecido com o construtor de sites do Bittrex 24, tá? A gente pode pegar e colocar imagens do nosso formulário, a gente pode colocar uma capa, enfim, são várias opções. Então, por exemplo, a gente poderia colocar algo nesse tipo, tá? São muitas opções, tá? Aí dentro aqui a gente pode configurar todos esses dados aqui. É bem parecido com o construtor de site. Isso é utilizado para alguns formulários bem específicos, tá, pessoal? Normalmente você vai ficar nisso aqui, né? Você não vai sair disso aqui, no máximo você vai fazer um formulário com páginas, algo do tipo, ou quando você quer botar um rodapé com dados de contato, ou quando você quer botar um cabeçalho. Basicamente para isso, né? Você vai utilizar o formulário, aqui personalização do formulário, e no fundo vai botar uma imagem da empresa, alguma coisa do tipo, tá bem? Então é por aqui que a gente faz a edição quando a gente quer adicionar mais blocos e estilizar mais essa página do formulário, praticamente transformando ela num site. Vamos testar? Então agora com o nosso formulário criado, a gente pode vir aqui em abrir formulário, abrir uma nova guia. Então vamos lá. Vamos preencher aqui com nome, sobrenome. Nota que quando eu cliquei no campo, ele me deu aqui a dica, né? O e-mail. E aqui muito importante, né? Ó, quando eu preencho o nome, aí que ele mostra o campo do CNPJ. Se eu tirar, ele sai o campo. Legal, né? E aqui o CNPJ. Tá pronto. Tá preenchido meu formulário. O que eu vou fazer? Eu vou enviar. Legal. Se eu vir aqui agora no meu CRM, ó, já acabou de criar aqui um lead dentro do meu CRM. Aqui nesse caso, como eu já tenho esses dados cadastrados, ele já linkou, né, algumas informações que ele já buscou do CRM, que normalmente não vai acontecer, tá? Esse nome aqui a gente pode trocar ele com automações. Quando ele cai aqui no funil, a gente pode trocar, né, esse nome do lead. A gente pode fazer uma composição com o nome que a pessoa preencheu, mais também o nome da empresa. E também é legal notar que o campo de valor padrão que a gente configurou lá, ele já veio preenchido aqui como website, tá? E aqui eu tenho os dados do cadastro que foram enviados, ó. Então, nome, sobrenome, telefone, e-mail, bem todo direitinho. Eu poderia estar fazendo daí uma composição, né? Uma automação para trocar esse nome aqui do card, por exemplo, e deixar dessa forma aqui que fica bem melhor, né? Aí isso a gente pode resolver com a automação. Mas o nosso lead está aqui, criado dentro do nosso CRM. E mais um detalhe, né? Após o formulário estar criado, então a gente precisa colocar esse formulário num site ou em alguma página, em algum lugar, né? Como é que a gente faz isso? A gente pode vir aqui em características do formulário, código de inserção. Você vem aqui em compartilhar e ele vai te dar algumas opções. Se você quer um link público, ou seja, o link é para acessar o formulário, como a gente acessou aqui. Um widget no site, que você pode estar colocando ele dentro de um canal aberto, dentro de um chat, tá? Formulário de bate-papo também, que pode vincular aos seus canais abertos. E o mais utilizado, né? Que é aqui a página do site. Você pode botar ele estático na página, ou também você pode fazer um botãozinho
para ele aparecer quando você clicar. Então imagina que vai abrir o seu site, ele vai aparecer um widgetzinho do lado, você vai clicar e ele vai abrir o formulário para você estar preenchendo. Tá? E aí você faz o que? Você vai pegar, vai abrir aqui o código e vai enviar esse código aí para o desenvolvedor ou a pessoa responsável para botar ele no site. Em qualquer uma das opções, tá, pessoal? Então, por exemplo, mostrar ao clicar também. Você vai rolar aqui embaixo. Pode fazer as configurações aqui, né? Que você quer que aconteça na página, se ele quer que ele venha da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, que ele fique posicionado parado, para cima, para baixo, tá? E aqui você vai copiar esse código e vai colocar no seu site. O formulário vai estar lá prontinho para ser utilizado. Certo, pessoal? Então essa foi a nossa aula de como configurar, criar os formulários de CRM.